Fala pessoal, hoje eu quero trocar uma ideia, bater aquele papo sobre meta. Como eu defino as minhas metas, como eu defino o meu resultado financeiro, como eu defino o que eu preciso chegar ao final do mês para poder alcançar o meu objetivo. Para quem não me conhece, sou o Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Quem não é inscrito, ativa o sininho, estou ativo no Instagram, me siga lá. Quem fizer um comentário aqui, teria satisfação imensa em responder. Como eu defino as minhas metas no day trade, no swing trade, de maneira geral. Primeiro, quando nós falamos de meta, a gente precisa estipular um plano para atingir a meta. Toda meta ela vai exigir de você um espaço, um período, um processo para que você alcance o que eu vou fazer para chegar no meu resultado. E aí você tem alguns problemas, algumas situações, digamos assim, que é metas inatingíveis ou metas mal elaboradas. Aliás, ambos um tem a ver com o outro, inatingível ou mal elaborado. O que eu quero dizer com metas mal elaboradas? Metas mal elaboradas eu cito no campo da situação do seguinte aspecto. Digamos que eu tenho uma média, esse é um dos problemas já enfrentado por mim. Digamos que eu tenho um objetivo de chegar a R$4.000 no mês. Cara, por que eu tenho que chegar? Aí vem a primeira pergunta: por que eu tenho que chegar a 4 mil por mês? Cara, por que eu tenho que chegar? Tenho que chegar a 4 mil por mês porque eu preciso pagar minhas contas. O que eu preciso fazer por dia? R$200. Então, 200 vezes 20 dias úteis, que é a quantidade de dias trabalhada, a quantidade de dias que normalmente tem, então R$200 por dia. Até aí tudo bem? Beleza. Só que você precisa pensar o seguinte: por exemplo, mês é onde o objetivo financeiro ele é o mesmo, ou seja, você precisa atingir os mesmos 4 mil, porém existem feriados para que você possa, aí você vai ter que reduzir o seu número de dias úteis e tem que aumentar a sua meta, ou seja, ao invés de 200 vai ser 230, 250, não sei de cabeça. Depende do número de feriados e do número de dias úteis. O principal plano, o principal objetivo, o principal fator que você precisa ficar atento quando você for definir a sua meta é que haverão dias em que você vai superar a sua meta, haverão dias em que você vai bater menos do que o resultado, haverão dias que você vai haver loss, ou seja, vai ter dias que você vai ter um resultado negativo. O que eu quero dizer é o seguinte: a média da sua meta ela tem que ser os R$200. Como assim, Marcelo? Como é que você faz? Cara, tem dias, tem momentos que o mercado está muito bom. Então, ao invés de eu estar fazendo 200 ou 300, eu faço 400, eu faço 500, então eu faço a mais. Eu consigo fazer a mais. Porém, eu aproveito. O dia que o mercado está muito favorável para mim, eu vou aproveitando. Agora, quando o mercado está desfavorável, eu paro e aí eu tenho que achatar a minha média. A minha média mensal, a minha média do mês, ela precisa estar nos R$200. Outra coisa importante, o que eu falei no início do vídeo, meta mal elaborada. Cara, você precisa pensar, um dos aspectos muito importantes para que você siga é como eu vou definir, como eu vou chegar no meu resultado, como eu vou trilhar. Trabalhei na área comercial, eu recebia uma meta para distribuir para a equipe. Eu vou falar comercialmente como é que eu fazia. Eu simplesmente tinha lá uma verba, essa verba eu tinha que fazer campanhas, eu tinha que fazer campanha para minha equipe, eu tinha que fazer promoção, eu tinha que fazer alguma coisa para que todo o movimento que estava ao meu redor chegasse no resultado que eu precisava, que era o resultado final. Existiam
numa equipe de 20 pessoas, 30, já cheguei numa equipe de 300 pessoas, vamos botar uma equipe menor, uma equipe de 20 pessoas, sempre haverão alguns que vão puxar para baixo essa média, porém haverão outros que vão aumentar a sua média. Então terão alguns que vão botar lá 30 vendas, 40 vendas, 50 vendas, vai ter uns que vão ter 10, 5, porque naquele mês não é um mês legal para ele. Então eu sempre estipulava a meta pela média e eu colocava uma campanha para poder, quem estava próximo e chegasse aqui, puxasse o de baixo para próximo dele. Bom, isso era uma definição para eu chegar na minha meta. Agora, como é que eu faço uma definição? Como é que eu elaboro? Como é que eu estudo para poder chegar no meu resultado? Para poder chegar na minha média da meta? Eu simplesmente faço o seguinte. Primeiro, claro, já falei, quantos dias úteis eu tenho no mês? Desses dias úteis, quantos eu terei dificuldade em bater um resultado favorável? Pô, Marcelo, como assim? Cara, são os dias mais críticos, na minha opinião, para mim. Não quer dizer que vai acontecer para todos. São dias que eu terei mais dificuldade do que o normal. É o dia de notícia, é um dia com agenda econômica cheia, é um dia que tem encontro com o presidente junto com não sei quem. Esse dia, essa agenda, essa definição, eu já tenho na minha cabeça que eu vou ter que suar um pouco mais a camisa, ou para ficar próximo da meta, ou para simplesmente não ficar tão longe do resultado. Outra coisa que eu faço muito, eu calculo, eu faço na minha planilha de Excel, eu faço um cálculo de dias úteis versus o que eu tenho de resultado, de meta. Por exemplo, eu tenho uma meta de 4.000. Quantos dias úteis ainda faltam para eu chegar no meu resultado? Faltam 10 dias úteis. Quanto eu tenho de resultado? Cara, eu tenho 2.000. Eu pego os outros 2.000, tá lá na planilha, tenho lá uma fórmula simples. Eu pego lá, divido os outros 2.000 que ainda restam e divido pela quantidade de dias úteis que ainda faltam para bater meu resultado. E aí eu tenho ainda uma média do que eu preciso alcançar. Eu sempre tento colocar uma meta bem em linha com o que eu tenho costume de fazer, ou seja, e sempre tento fazer um pouco a mais. Cara, se minha meta é 200, eu tento fazer 250, 300, para que no dia ruim eu possa equilibrar isso aí e ficar sempre numa média. Cara, por que eu faço isso? Porque tira de mim a pressão. Mas para isso, você precisa se conhecer. Você precisa saber os seus limites, aonde você pode alcançar, o que você faz em média de resultado normalmente. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque se você tem um dia a pretensão de viver do mercado financeiro, entenda que o mercado tem volatilidade, entenda que o mercado cada dia é de um jeito, entenda que o mercado ele tem nuances que podem te levar para dias maravilhosos, mas também podem te levar para dias muito difíceis. Não quebrar a conta, é óbvio, já falei isso várias vezes, é muito importante que você se mantenha sempre em linha, sempre tranquilo em relação ao que você faz no seu dia. Concentração, né, gente? Então, estipula a sua meta de acordo não com a sua necessidade. Se você botar a minha necessidade, ela é 10.000. Porra, mano, eu já consegui fazer 10.000? Não, então eu tento colocar minha meta naquilo que eu tenho condições naquele momento. Eu vou aumentando a minha meta gradativamente. Minha meta já foi 1.000, já foi 2.000, já foi 3.000, já foi 4.000, agora é 5.000 e pronto. Pô, Marcelo, mas como é que você faz? Isso eu tô falando de day trade, tá, pessoal? Cara, como é que você faz para pagar sua conta? Eu já falei, tem swing trade, eu tenho meus dividendos, eu tenho outra fonte dentro do mercado financeiro que traz o meu resultado. Então, no day trade, eu estipulo como eu trabalho todos os dias faço operações todos os dias, eu estipulo que naquele dia eu preciso atingir aquele resultado.
De preferência, um resultado além daquilo do que você tem o costume, ou seja, do que você estipulou para você, melhor falando. Outro ponto importante, tentem não esgoelar. O que é esgoelar? Esgoelar o teu resultado. Cara, o que você está falando, cara? O que eu estou falando é o seguinte, cara, por exemplo, eu vou botar minha meta R$1.000, e aí você vai sempre operar no limite para atingir os R$1.000. E aí, você sempre operar no limite é você ter pouca grana, muito contrato, muito alavancado para a grana que você tem, para chegar no resultado aonde, cara, humanamente você nunca chegou, então você sempre vai operar no limite. Então, sempre vai operar naquele limite da operação. Então, sabe o que você tem que fazer? Você simplesmente tem que pegar o dinheiro que você tem e sempre operar com o mínimo de contratos possível. Operar sempre no aumentar da quantidade de contrato para chegar no resultado que você precisa. Eu espero que eu tenha ajudado. Se ajudei, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente como é que você estipula a sua meta, como é que você faz seu resultado, como é que você alcança seu número, como é que você faz para chegar lá no final com o valor que você precisa. Tenho trabalhado muito para que eu possa crescer isso gradativo, eu tenho crescido gradativamente, isso estava nos meus planos desde o início, desde um ano atrás, quando eu comecei quando eu saí do meu emprego, não consegui mais arrumar mais um emprego, já tinha um desejo, coloquei de cabeça o meu trabalho, o meu objetivo, que era viver, e botei na minha cabeça que eu ia viver do mercado financeiro, vou falar bem claro, o mercado financeiro não se resume ao day trade, o mercado financeiro ele é muito vasto, o mercado financeiro ele é muito longo, ele é muito extenso, então o mercado financeiro ele não se resume ao day trade, ao comprar e vender day trade. Botem isso na cabeça de vocês, criem a metodologia de você ganhar dinheiro no day trade e crescer no swing trade. Crescer no day trade e crescer no swing trade. Crescer no teu número de dividendos. É uma matemática, é os juros compostos. Quanto mais você vai crescendo, você vai aumentando. Porque o que mais falam assim, porque você não... não, é só estudar, é só trabalhar. Galera, mais uma vez obrigado, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Estou ativo no Instagram, me siga lá. Muito obrigado por tudo. Fui!